falei um pouquinho bastante sobre o Caim, né? E falei sobre o realismo, que eu acho que vai falar sobre o realismo. E o modernismo, acho que o modernismo é muito importante. Até às 7h30, é isso? Quem está comigo? Qual é? 7h30, tá? Quem é? Quem é que está Thaís. comigo? Thaís, oi, Thaís. 7h30, é Thaís que está comigo? Eu vou ter que correr, porque é muito pouco tempo para falar de modernismo. A gente está numa semana decisiva. O modernismo nem sempre cai. Sempre cai. E cai muito. Às vezes cai até em questão de ciências sociais. Né? Ali, aquelas questões transversais que tem 3 disciplinas juntas. E, não é nem, e na UERJ seguramente vai ter alguma coisa ligada ao modernismo. Eu não sei se vocês têm um link, se não tiverem, seria interessante procurar. Dei uma aula de filosofia sobre modernidade e pós-modernidade. Eu discuti isso um pouco, falando sobre a aula do Saramago, que é uma pessoa que se situa nesse limiar entre a modernidade e a pós-modernidade. Né? Muito importante entender que diálogo tem um. E o modernismo no Brasil, que na verdade é uma questão literária, né? Porque até o nome modernismo, na Europa, o modernismo é uma coisa ligada ao século XIX, tem a ver com o que a gente chamaria aqui no Brasil de simbolismo, tem a ver com Baudelaire, e no século XX não se fala em modernismo na Europa, se fala em vanguardas. Então, por exemplo, quem está fazendo o UERJ, em relação à Europa, quando se falar em Saramago, vai se pensar em vanguardas. Mas se cair alguma questão comparativa, que muitas vezes eles fazem questão comparativa, aí vão pegar do modernismo no Brasil. O que é chamado de modernismo no Brasil? Você tem um tipo de literatura, você tem uma série de escolas, algumas já preconizam o modernismo, já são escolas de vanguarda, mas você tem uma valorização novamente dos elementos ditos cultos, você tem. Meu Deus do céu, agora fugiu a palavra. Uma valorização da linguagem formal e culta. Você tem uma poesia que é uma poesia muito enquadrada em formas que são formas rígidas, e você, no romance, você tem uma escola moderna, mas modernista, que é o realismo. Mas o realismo ele tem uma coisa interessante, ele tem aspectos modernos, tem aspectos vanguarda, por exemplo, o Machado ele tem uma questão da introjeção. Oi, William, boa noite, quer falar alguma coisa? William, quer falar alguma coisa? Ô, meu amigo, tudo bem? Pode falar. Não, eu estou botando a literatura hoje Uhum. para manter a quinzenalidade, porque semana que vem é prova do Enem de exatas, natureza. Aí não teria como ter literatura. Beleza. Mas a ideia é você voltar já no dia 13. Deixa eu fazer a conta. 4, 5, 6. Dia 13, tá bom? Você pode dia 13? Tranquilo. Quarta-feira 13? Quarta-feira 13. Tá bom. 13 é sempre muito bom. Talvez. Tem alguém aqui que não é da UERJ, discursiva de português? Alguém que veio para a literatura, modernismo por causa do Enem? Escreve no chat. A gente convidou alunos do Enem. A gente vai falar de modernismo, né? Modernismo pega os dois. Seguramente deve cair alguma questão no Caim ligada ao modernismo. E se você não entende modernismo, não dá para fazer a prova. Tá bom. Quem é que está contigo aqui na aula? Eu acho que é a Thaís, né? Thaís. É a Thaís. Thaís, bota lá no... Eu vou tirar um print aqui da tela de modernismo e convida lá no de história agora, tá bom? Tá bom. Valeu, Ponciano. Fica com Deus. Valeu, obrigado. Então você tem, por exemplo, a volta de certas formas do passado. Você tem na poesia brasileira um movimento chamado parnasianismo, que eu acho um dos movimentos mais chatos. Cai pouco, tá? Parnasianismo, graças aos deuses, aos orixás, a Buda, a Hare Krishna, a Jeová. Cai pouco o parnasianismo, que é uma poesia, a poesia do vaso chinês, a poesia formalista, a poesia muito ligada às rimas, aos versos, tudo muito estruturado, né?
Então, você tem um retorno ao passado na literatura brasileira através do parnasianismo. A literatura realista já tem elementos da modernidade, porque, por exemplo, você pega o Machado, ele tem toda uma introspecção, né? A literatura machadiana ela é muito intimista, e ela é muito intimista não como a Spector. Mas se você pegar, por exemplo, o Dom Casmurro, é um passeio na psique, né? Do herói lá, do Bentinho, que ele começa a fazer uma introspecção das razões que levam ele a achar que ele foi traído, não foi traído, né? Mas não é só uma questão de se trai ou não, tem toda uma série de elementos ali que estão muito ligados à questão, inclusive, nova da psicanálise, da subjetividade, né? Você tem um conto alienista que é um conto formidável, um dos maiores contos da literatura latino-americana e, quiçá, da literatura mundial, né? Que não leu Alienista e quer conhecer Machado, leia, porque é uma coisa fora do comum. Eu sou apaixonado pelo Alienista. É um texto assim, fantástico, fora do comum, né? Então, você tem experiências de modernidade, você ainda não tem modernismo. Você tem o que se chama de pré-modernismo, por exemplo, com o Euclides da Cunha, que escreve Os Sertões. O que é os Sertões, afinal? Sertões é uma obra literária, uma obra que não é uma obra de ficção, é uma reportagem, é um romance social ambientado uma campanha de guerra. Ele teve na campanha de guerra, ele viu o que aconteceu. É uma coisa muito nova. Você tem, contraditoriamente, um Monteiro, que é um cara extremamente antimodernista, mas ao mesmo tempo que traz elementos de modernidade para a literatura brasileira, que traz, por exemplo, experimentalismo dentro da poesia, da literatura infantil, misturando Grécia com um sertão de São Paulo, né? Um Taubaté. Então, você vai ter esses experimentos chamados pré-modernistas. Você vai ter, por exemplo, Lima Barreto, que é chamado de pré-modernista só por uma questão de classificação. O Lima é muito moderno. A literatura do Lima é toda muito moderna. Mas você não tem, até a Semana de Arte Moderna de 1922, um texto brasileiro que possa se chamar de modernismo. Eu costumo falar, né, que o grande poeta do simbolismo brasileiro... Gente, hoje eu estou cansado, porque eu estou esquecendo nomes. Eu estou olhando aqui para lembrar do nome. Cruz e Souza, meu Deus, desculpe. Alguém que já leu Cruz e Souza, na minha época tinha muito jovem que gostava de Cruz e Souza. Tinha as tribos, né? Tinha aquela tribo gótica, adorava Cruz e Souza. Alguém que já leu Cruz e Souza pode levantar a mão, escrever. Alguém que já leu Cruz e Souza ou não? Ninguém? Eu sempre digo que o Cruz e Souza não é considerado o primeiro escritor moderno brasileiro por preconceito. Primeiro, que ele era negro, ele era alguém que vem da pobreza, né? Se discute muito sobre a Cruz e Souza, você sabe que muitos homens e mulheres, principalmente homens, né, que as mulheres não tinham acesso à educação, né? No Brasil tinha muitos filhos bastardos, né? Filhos fora do casamento. E esses filhos, a maneira que eles ascendiam socialmente era através do exército ou da igreja. Então, esses filhos tinham, às vezes, acesso a uma educação formal muito pesada, mas, efetivamente, não tinham a mesma chance de ascensão social. Então, Cruz e Souza é um poeta negro que escreve poemas simbolistas que são extremamente modernos. Na Europa, seria considerado de vanguarda e moderno. Mas no Brasil é visto como simbolista, como se o simbolismo não fosse também um aspecto de modernidade. Mas o modernismo brasileiro só é eclodido ou só se aceita com o nome de modernismo depois da Semana de Arte Moderna em São Paulo, né? São Paulo que se torna a grande capital cultural do país, que se torna a grande capital econômica do país, a locomotiva do país, o centro econômico do Brasil vai mudando, vai migrando para São Paulo. Então, a partir da Semana de Arte Moderna, você aí terá, efetivamente, o que vai se chamar de modernismo. Aqui tem vários autores principais, né? Alcântara Machado, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, os mais conhecidos, Bandeira também, Pinóquio Picha, o João de Andrade, Plínio Salgado. Interessante, né? Vocês sabem que tinha uma vertente fascista, uma vertente integralista no modernismo brasileiro, né? A poesia pau-brasil é uma poesia fascista. Vocês sabiam disso, não? Que teve uma corrente fascista dentro do modernismo brasileiro?
Interessante, né? Até porque até os fascistas, né, naquela época eram melhores que os fascistas atuais. Pelo menos lia alguma coisa, né? Hoje, atualmente, não leio nada. É interessante ter uma escola que era uma escola extremamente... aqui, a parte de economia, né? Que foi prévio à Semana de Arte Moderna. Na verdade, a craque da Bolsa de Nova York é posterior. Você tem os movimentos tenentistas, você tem a ascensão de Getúlio Vargas, mas é posterior também, né? Mas você já tem um movimento tenentista forte, pesado. A criação do Partido Comunista, 25 de março, né? Você funda o Partido Comunista, você tem um país que começa a se tornar um país, começa a sair do fazendão, começa a se tornar um país citadino, né? Então, você começa a construir, por exemplo, um público para a leitura, né? Eu não vou ler toda a parte de história, não, porque o William já dá tudo isso, né? Então, aqui a gente tem as perspectivas, né, iniciais da modernidade, pluralidade de linguagens, perspectivas, se sai daquela literatura academicista, irracionalismo, né, negação do racionalismo burguês, a criação das vanguardas, destruição de todo o academicismo, né, da linearidade, da linguagem dicionário, destruição da rima, da métrica, a linguagem popular, né? Do outro lado, você também tem o nacionalismo fanista, né? Verde Amarelo, o grupo da ANTA, né? Perdão, gente, fiz uma besteira, eu falei pau-brasil, não era o pau-brasil, era o Verde Amarelo e o grupo ANTA, que era dos fascistas, o pau-brasil é do Oswald, né? E antropofagia. Você tinha uma ala fascista e tinha uma ala, o Oswald era do Partido Comunista. Então, você tinha aí uma grande influência de alguns escritores de esquerda. O Mário não era, mas o Oswald, um dos grandes líderes da primeira fase do modernismo, ele era do Partido Comunista. Então, você tem características, verso livre, associação mais analógica que lógica, preferência por substantivos e verbos, poema piada, o poema deixa de ter aquele tema que é grande, que é histórico, né? Mistura entre prosa e poesia, mistura entre jornalismo e prosa, ironia, linguagem coloquial, temas considerados não poéticos. A primeira fase dessa questão dos manifestos das revistas, né? Clarkson, revistas de antropofagia, revistas de Cataguases, Manifesto para o Brasil, Verde Amarelo, não vou precisar ler todos, não, né? Aqui, o primeiro ensaio, que foi na Clarkson, né? O Pau-Brasil, antropofagistas, né? Nacionalismo crítico, que tinha a influência de Oswald de Andrade e Tarsila, que inclusive foi esposa do Oswald, né? O manifesto foi desenvolvido pelo Justus Paródia de Festa, busca original espontânea e não imitações. Interessante essa coisa da antropofagia, né? O Bop, Oswald e a Tarsila, pelo seguinte, né? A corrente do Verde Amarelo aqui, ó, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo. Menotti Teupitch que depois vai migrar, vai deixar de ser fascista, né? O Guilherme de Almeida. Imagina, você tinha, inclusive, correntes fascistas. Interessante falar sobre antropofagia, porque é uma ideia bem legal. O que é antropofagia? Não existe literatura 100% nacional. Existe literatura pura. A cultura é uma amálgama de vertentes. Então, existia uma certa dose até, não só de ufanismo, mas de genuidade nos fascistas, né? O grupo do Plínio Salgado queria uma literatura autenticamente nacional. E elege indígena. Lembram lá do... Meu Deus do céu, hoje está difícil. Deixa eu respirar. O José de Alencar, no Guarani, do indígena. Quem era indígena, né? O indígena não era um indígena de verdade. O indígena era um índio português. Era um índio com uma cultura portuguesa. Era só um corpo indígena, mas a alma era portuguesa. Era a alma cavalheiresca do século XIII, do século XIV, do romantismo. Não era um indígena de verdade. O grupo ANTA, o grupo fascista, que quer uma literatura autenticamente nacional, pensa no nacional puro, que, na verdade, não existe, né? Não existe um elemento nacional puro. Hoje a gente vai pensar uma outra coisa. Hoje vai dizer o seguinte: o que é o nacional? O nacional é esse caldeirão. Eu não preciso imitar o que tem lá no exterior. Eu pego todas as influências, eu vou deglutir todas as influências. O que é uma antropofagia? Quem o guerreiro mata numa luta, numa tribo? Ele não vai matar o covarde, ele vai matar o valente.
porque ele vai engolir o valente para pegar a coragem do valente. Então, na antropofagia, eu vou pegar do estrangeiro o que é melhor, eu vou engolir o que é melhor, mas eu vou deglutir e transformar em algo nacional. Um exemplo que não tem nada a ver com modernismo, a bossa nova. Vocês sabem que a bossa nova, quando ela foi lançada no Brasil, ela foi muito condenada, porque também se vivia uma época de nacionalismo ingênuo no Brasil. Se dizia que a bossa nova era uma influência estrangeira, que era uma traição ao samba. Mas, na verdade, a bossa nova era uma coisa tão nova que aqui no Brasil era considerado jazz e nos Estados Unidos era considerado samba. Vocês sabem que até hoje, nos Estados Unidos, tem uma grande galera que curte bossa nova. Seja em filme de Hollywood, vira e mexe, tem bossa nova tocando. Isso é um exemplo de antropofagia. Eu pego uma influência estrangeira, que é o jazz, o blues, misturo com algo brasileiro, que é o samba, e uma coisa nova. O próprio samba é isso. Porque muita gente fala, o samba é autenticamente nacional. Autenticamente nacional em quê? O batuque é africano, a harmonia é portuguesa, o violão é português. O que é brasileiro? O brasileiro é essa mistura. O batuque existe na África, mas o samba, como a gente conhece, não existe na África. Né? A harmonia do samba, os instrumentos de corda não são do batuque, são do fado, são da modinha. Então, você tem uma mistura de elementos africanos e portugueses que cria o samba. Isso seria antropofágica. Então, esse momento, o primeiro momento, embora tenha grandes autores, né? Nesse primeiro momento você já tem o Bandeira, que é um grande autor, é um autor que tem alguma coisa de parnasiano. O Bandeira é uma grande esfinge, Decifra Evolut, porque ele é um escritor com muitos recursos, ele domina a poesia parnasiana, ele consegue fazer poesia com forma estrita, mas ele brinca com a palavra, assim como o Drummond, né? Então ele está nesse primeiro momento, mas ele não é líder desses manifestos. Eles, inclusive, tanto Drummond como Bandeira vão atravessar as 3 gerações. Alguns colocam eles na primeira geração, outros na segunda, colocam no pré-modernismo, depois voltam com eles na segunda geração, né? Para vocês terem uma ideia de como isso é muito complexo. Você tem o Oswald, que é um grande escritor, mas que ele é muito mais conhecido pela sua presença como influenciador, como protagonista desses manifestos, e você tem o Mário, esse com grandes recursos literários, Paulo Sérgio de Varada, Macunaíma, mas esse primeiro momento é o momento que vai conformar essa nova literatura, uma literatura com uma prosa mais da linguagem coloquial, com uma poesia que vai quebrar regras, que vai quebrar paradigmas, né? Mas que vai sempre retomar outros temas. Vou passar correndo a segunda fase. Eu pedi para, e seguramente a Thaís já colocar para vocês, como vai ser uma aula condensada, eu vou falar de 3 movimentos num dia só, para ela pedir para ela passar para vocês o conteúdo das 3 fases do modernismo. Passar o PowerPoint, vocês podem utilizar o PowerPoint e as questões também já com gabarito. Tá? Então, eu vou passar para vocês aqui a segunda fase, eu vou dar uma corridinha, porque eu estou passando correndo porque não dá tempo. Eu geralmente faço uma aula para cada fase para discutir com mais profundidade cada uma das fases. Mas hoje é só uma aula para dar uma relembrada, já estão na reta final, né? Então, você tem a primeira fase, que é chamada de manifesto, e vocês vão ter uma fase de consolidação. Uma fase que se chama de consolidação Epa, porque não está abrindo, abra, do modernismo, que você já ultrapassa a fase dos manifestos e tem alguns retornos. Você vai ter, por exemplo, uma grande ênfase no romance realista e regionalista. E é interessante pelo seguinte, né? Por que é interessante? Porque o realismo é uma questão pré-moderna, mas o realismo continua até hoje, né? Olha só, uma questão que pode cair se vocês forem fazer a prova da UERJ. O nosso querido e amado Saramago, ele é um escritor. Vou passar agora, só um minutinho. Estava abrindo para passar. Só um minutinho, agora vai. O Saramago é um escritor que trabalha com realismo, embora um realismo, uma mistura com realismo fantástico. Então, essa segunda fase é bem interessante, né? Vou passar aqui, já que a gente já falou da Semana de Arte Moderna. Você tem a primeira fase, que é a fase do manifesto, da quebra, e a segunda fase tem mais escritores, né?
que você já está consolidado, você já tem certas temáticas consolidadas, você já tem certas temáticas que já estão numa estrutura de temática, né? Você vai ter uma riqueza poética, e aí você sai da fase destrutiva para a fase construtiva. Então, você vai incentivar o verso livre, o verso branco, o verso sem rima, o verso prosa, e no romance vai ter uma coisa interessante. Porque, vejam, você faz uma disputa contra o academicismo, você faz uma disputa contra o que era antigo, mas você retoma a prosa realista. A prosa realista, na verdade, uma das questões que caem, que é típica da segunda fase do realismo, é a temática crítica social, uma preocupação com a temática social. Você tem aqui grandes poetas, Aldous Frederick Smith, o Drummond, que tem uma fase muito interessante. O Drummond faz várias passagens. O Drummond chega a ser editor de jornal comunista. Depois ele nega o comunismo, ele se afasta, até diz que nunca foi. Mas você pegar a Ode a Stalingrado, está lá claro que naquela época o Drummond tinha fortes simpatias pelo movimento comunista internacional. Cecília Meirelles, uma mulher extraordinária, né? Professora, educadora, grande poeta, de grandes recursos, Jorge Lima, Murilo Mendes, o Vinícius, que talvez seja um dos poetas mais desprezados ou menos valorizados, porque é um poeta que ele vai migrar, né? O Vinícius tem uma coisa muito interessante, que ele começa uma poesia muito formal, quase parnasiana. Ele tem um livro que foi premiado, ganhou um prêmio na época, seria o Jabuti de hoje, Forma Exegese, olha o nome do livro, Forma Exegese. O Vinícius era do movimento católico, conservador, beirando o fascismo, é um cara de direita, o Vinícius de Moraes, a gente não sabe disso. E aí ele se casa, né? O primeiro dos 9 casamentos de Vinícius é com uma mulher de esquerda, ele vai morar nos Estados Unidos, e aí ele vai mudando a poesia dele. Ele vai mudando a poesia dele, e aí ele vai pegando formas cada vez mais populares. Ele era um cara muito rico de recursos estilísticos, mas ele vai fazer samba, ele vai fazer bossa nova, ele vai fazer poema prosa, ele vai fazer crônica, e aí a academia olha para ele com um certo ranço, né? Assim, pô, esse cara não está mais fazendo literatura, isso que esse cara faz é outra coisa. Então, vocês vejam como essa geração, essa segunda geração, ela é muito rica, ela é muito diversa, né? É uma geração de muita inventividade, né? O Drummond, que tem uma potência, ele é uma pessoa que tem muitos recursos de forma, mas quando ele quer, ele mortifica a forma, ele sai da forma normal e começa a fazer vários tipos de poesia. Poesia irônica, social, metafísica, retrospectiva, introspectiva, niilista, né? Aqui tem várias questões do Drummond, não vou ler tudo isso, porque é uma aula muito rápida, então não tem, mas aqui tem toda uma série de questões do Drummond. A Cecília Meirelles, que teve um trabalho muito dedicado às crianças também, né? Foi jornalista, professora, né? Fundou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, uma mulher muito importante mesmo, né? Hoje pouco lida, infelizmente, teve toda uma série de escritos só voltados para as crianças, né? Vinícius, que já falei, né? Grandioso poeta. O Quintana, que é um poeta muito gostoso, acho que morreu mais recentemente, né? Que era tradutor, jornalista, uma forma poética muito moderna, muito inspirado em escritores europeus, até porque ele era tradutor e começa a vida como tradutor, né? Então, bem interessante. Jorge Lima, menos conhecido, Murilo Mendes também, grandes poetas, mas com menos conhecimento. E é uma geração que, em termos de prosa, é uma geração gigantesca, né? Vocês fizeram literatura? O ensino médio está tão doido que eu vou perguntar a vocês. Gente, pode ligar o microfone para falar. Vocês fizeram literatura no ensino médio? Fizeram aula de literatura? Alguém pode falar, por favor? Eu não fiz, não, João Pedro. Que horror. Quem mais não fez? Eu também não tive, não, Valdécia. Que horror, que horror. A Júlia teve, né? Eu tive, mas não foi muito boa, não. Elis Regina teve. E, gente, isso é um terror, sabe por quê? Isso deveria ser só uma aula de pré-vestibular. Mas quando você fala com uma matéria que as pessoas não tiveram contato, parece que você está fazendo, sabe, a primeira abordagem.
Então, a gente está falando de coisas que, muitas vezes, para vocês, não tem nenhum traço com a realidade de vocês, assim. Vocês costumam ler literatura? Estou fazendo uma conversa. Vocês costumam ler literatura ou só estão lendo sinopse para o vestibular? Podem falar, gente, sejam sinceros. Sim, Elis, que bom que você lê literatura. Ando lendo Clarice. Clarice é fantástica. É fantástica, é importante. Assim, literatura não deve se ler só para o vestibular, né? Literatura se lê para a vida. Mas, assim, é muito difícil, às vezes, dar aula de literatura. Eu tinha muita frustração no colégio também, porque, para muita gente, é isso que a Letícia está falando. Literatura é só para o vestibular. Então, você está falando de coisas que são de um universo muito abstrato. Eu sou mais velho, tem coisas que hoje são questionáveis na pedagogia. Você tinha livro para didática obrigatória e todo semestre, às vezes era todo bimestre, às vezes eu era obrigado a ler 4 livros por ano. A maioria que eu estou vendo aqui é mais novo, mas quem é da minha geração, às vezes era obrigado a ler 4 livros por ano. Por exemplo, Capitão de Areia, que é da minha geração. Que ótimo, Valdez, que estaria no Jorge Amado. Todo mundo leu, porque aí nas escolas. Vidas Secas, todo mundo leu porque caía nas escolas. Então, a pessoa, quando você ouvia falar de literatura, pelo menos tinha esse traço, né? Quem já leu Vidas Secas, por exemplo? Falar de Graciliano. Qual o nome de quê? Leu Vidas Secas? Ah, que ótimo. Então, por exemplo, é um livro bem interessante. Por que é um livro bem interessante? Porque as pessoas perdem as características humanas. Qual, Esther, que eu falei antes, agora boiei. Eu falei Capitã de Areia, né? Capitã de Areia do Jorge Amado, é bem interessante, é dos meninos, nos areais da Bahia, né? Tem até um filme, mas eu acho que o filme não é tão fidedigno, não, o livro é melhor. Lembrando que o livro tem uma linguagem do século passado que tem coisas que talvez choquem vocês. O Vidas Secas é bem interessante porque as pessoas vão se animalizando e perdendo as características humanas, e a pessoa mais humana do livro é a cadela baleia. A cadela baleia tem características humanas, então é sensacional. É um livro de retirantes que estão fugindo da seca, que estão passando fome, mas o livro em si, a literatura é muito forte, porque é uma linguagem árida, mas é uma linguagem que está trabalhando de uma maneira muito moderna e até quase pós-moderna esses sentidos. O Graciliano, inclusive, é muito pesado, né? Você tem São Bernardo, você tem Insônia, você tem Angústia, são livros muito pesados. Ele trabalha muito essa questão da psique, né? O Graciliano Ramos é um grande escritor. O Jorge Amado, que é um escritor muito conhecido, porque tem muito... Ele foi transmutado em muitos filmes, né? Tieta é muito famosa, Dona Flor e seus dois maridos, né? Mas eu sugiro que leiam também. O Érico, né? Que é grandioso também, teve aí, faz recentemente O Tempo e o Vento, então é fácil de ter contato. Zé Ernesto Rego, quem é mais velho, vocês são novos, não devem ter visto, que tem Menino de Engenho, que quem estudou na minha época era obrigado a ler. E, meu Deus do céu, e tem Riacho Doce, que é o Richelli com a Vera Fischer dão um show, né? Raquel de Queiroz, Pagu, maravilhosa Pagu. A Patrícia Galvão, gente, é uma mulher muito à frente do tempo dela, tá? Vale muito a pena vocês pegarem, está escrito Patrícia Galvão, mas em vez de procurarem Patrícia Galvão, procurem Pagu. Tem um filme chamado Pagu. Então, essa segunda geração são escritores que não estão tão preocupados em fazer manifestos. Eles vão escrever mais textos, né? José Américo de Almeida, Bagaceira, uma serialista. Raquel de Queiroz, uma das mais conhecidas escritoras brasileiras, autora do 15. José Ernesto Rego, fantástico, Menino de Engenho. Quem leu o livro obrigatório já deve ter lido, não sei se vocês leram, Menino de Engenho. Ele tem todo o ciclo da cana-de-açúcar, Érico Veríssimo, Graciliano, que eu falei que é fantástico, Jorge Amado, né? Então, eu vou rapidinho para dar tempo de ler o texto que eu trouxe para vocês questões, passar muito rapidamente, desculpem a aula sintética e corrida, porque a gente já está na semana final, eu vou passar o último PowerPoint, que é o PowerPoint da terceira geração, lembrando, gente, que em geral eu dou essa aula em 3 aulas, né? Então, uma aula síntese, então, estou correndo um pouquinho. Vocês podem pegar esse material e, gente, podem mandar mensagem, podem me perguntar, tá? Não tem problema, eu sou uma pessoa acessível. Estou precisando de alguma coisa, professor? Pode perguntar. Professor, li essa questão, discordo. Pode mandar, tá? Vou botar aqui a terceira fase do modernismo no Brasil. Cadê o PDF? Ah, não, é um PDF. Vamos lá, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Já passo para vocês, tá, gente? Estou abrindo aqui primeiro.
Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, nesse não. Só um minutinho. É um mais rapidinho. A terceira fase... Não, vou ter que usar esse mesmo. Essa terceira fase do modernismo é uma fase bem interessante pelo seguinte, é uma fase já perto da pós-modernidade, é a fase da Lispector, da Clarice Lispector. Por que a Clarice Lispector considerada a terceira fase? Porque ela é mais nova? Não. Porque é uma fase de mudança quase para a pós-modernidade. Por exemplo, quem leu Esther, você lê Clarice, né? Ela faz o quê? Ela faz uma ruptura, né, com a linguagem formal. Ela é intimista, mas muitas vezes você não entende o que ela está falando. Você tem que efetivamente entender que ela não está trabalhando só a realidade, ela está trabalhando a transgressão da linguagem. Mas é só, não leia só para entender. A Clarice não se lê só para entender, se lê para gostar de literatura. Eu, quando tinha 18 anos, vou falar um negócio aqui, podem ficar revoltados comigo, mas eu já fiz minha culpa. Quando eu tinha 18 anos, eu lia literatura, eu detestava a Clarice, eu não entendia porcaria nenhuma. Eu achava, mas que mulher chata, fala uns negócios que não tem nada a ver. Mas eu não era uma pessoa ligada em literatura. Eu queria ler um livro, queria um livro que tivesse início, meio e fim. Eu não sorvia a literatura, o texto em si. Essa geração de 45 é uma geração que vai ultrapassar a questão da prosa realista, né? Então, aqui tem alguns têm academicismo, mas nem todos, né? Passatismo, retorno ao passado, né? Oposição à liberdade formal, experimentação artísticas. Oposição à liberdade formal, nem tanto. Experimentações artísticas, realismo fantástico, retorno à forma poética, influência do parnasianismo e simbolismo, isso só na poesia. Inovações linguísticas e metalinguagem, jornalismo universal, né? Então, você tem uma geração muito experimentalista, né? Muito experimentalismo. Esse retorno ao passado é só na prosa regionalista, tá bom? E já que alguns de Teres e Clarice Lispector são extremamente intimistas. E, gente, olha só, esse texto aqui não é o melhor não, tá? Por quê? João Cabral não. Guimarães Rosa não pode ser considerado um escritor regionalista. Eu sei que é um escritor menos lido, porque os textos dele, em geral, são grandes, mas eles têm contos também que são maravilhosos, né? A Terceira Margem do Rio, Espelho. Alguém aqui já leu Rosa, Guimarães Rosa? Alguém de vocês já leu Guimarães Rosa? Já leram? Guimarães? Ninguém? Ninguém leu? É bem interessante. Leiam, olha, um livro que cai muito em vestibular, tá? Dois textos caem muito em vestibular. Caem muito, muito. O Espelho e a Terceira Margem do Rio. Reduzir o Rosa a regionalismo é uma estupidez. Ele tinha aquela história do Tolstói, Pinsuadê, Aldeia e Serás Universal. Mas, no regional, ele fazia uma ambientação de temas universais. Ele era um autor humanista e intimista. Ele lia Dostoiévski, ele lia Tolstói. Ele era um cristão existencialista. O que é um cristão existencialista? É um cristão que não vai na igreja rezar Ave Maria, nem vai na evangélica para o culto. Ele quer sorver aquilo que existe de dentro do cristianismo, né? O meu mandamento é aquele, que vos ameis uns aos outros. Não sei se alguém aqui já leu Tolstói, já leu Dostoiévski, os russos, né? São chamados existencialistas também, antes de haver o movimento existencialista, né? Os irmãos Karamazov, Guerra e Paz, são livros que discutem o que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo nesse mundinho. E o Rosa, ele é grandioso porque ele pega tudo isso. Ele vai ter influência dos russos, ele vai ter influência desse cristianismo existencialista, do existencialismo em si. Então, ele vai fazendo essa questão, será que tem uma vida após a morte? O que acontece com a gente, né? Por exemplo, Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu sou completamente fascinado, completamente louco por ele. Para mim, é o melhor romance da literatura brasileira. Porque, não sei se de repente, vocês acham no Globo.com. Existe um seriado que é fantástico, o Grande Sertão Veredas. Primeiro, porque é um livro com 3 eixos. É uma epopeia, porque é um livro de travessia, uma grande história, e não é só a história dos jagunços disputando uma guerra. Tem vários eixos no livro. O primeiro eixo é das próprias histórias, né?
E é um livro como o livro Dom Quixote, é bem interessante, porque é uma história entremeada de história. É um livro, parece aquelas bonecas russas, matrióticas, tem uma história grande, e dentro dessa história tem várias histórias. Você vai lendo, tem várias histórias. Tem a história do leproso, que lambe as frutas, e aí ele está fazendo uma inquirição sobre o mal. O cara é leproso e lambe as goiabas para que as pessoas fiquem com lepra. E aí é interessante, porque ele vou matar, ele é um jagunço e tem um tiro certeiro, ele fala, vou matar esse leproso que está contaminando as outras pessoas. Ele começa a fazer uma inquirição, mas ele é um ser humano igual a mim. Né? Se eu estou matando ele, estou matando a mim mesmo. E olha, um jagunço que luta em guerra, que mata a gente. Ele fala, matar de morte, matado em guerra, ok, é uma guerra. Mas matar alguém que está ali indefeso, né, que está nessa situação, está contaminando os outros, mas porque tem uma vida tão desgraçada, eu não tenho coragem, não, e o jagunço não aperta o gatilho. Então, essas histórias são bem interessantes. São histórias dentro da história, né? Histórias da maldade. Então, tem 3 histórias ali. A primeira é a história dos próprios jagunços, é uma história bastante... Olha como esse livro é moderno, olha como esse livro é contemporâneo. Não é um livro linear, embora conte uma história e chegue até o final, mas não é um livro linear, ele rompe a linearidade da narrativa. Tem a história dos próprios jagunços, tem as histórias das histórias, tem um eixo bem interessante que é o Riobaldo. Ele vai numa encruzilhada e ele vende a alma ao diabo, mas é que você não sabe se ele vendeu ou não. Ele vai na encruzilhada de noite, à meia-noite, aí tem um redemoinho, por isso que todo mundo, ora, ele fala um livro, o diabo no mundo, no meio do redemoinho. Ele chama Beelzebu, faz lá um pacto, ele é um pactário, ele faz um pacto com o demônio, só que o demônio não aparece para ele. Não, tô aqui, tudo bem, Roberto, como é que vai você? Tudo bem? Eu sou demônio, né? E ele imagina que fez o pacto, porque o redemoinho vai, gira, e no dia seguinte ele muda, né? Ele se torna chefe, não sei o quê, a energia dele está renovada, e ele não morre até o fim do livro, e ele começa a dizer que talvez seja isso. As pessoas começam a dizer, ele tem um corpo fechado pelo Satanás. Mas o que está fazendo ali o Guimarães? Ele realmente acreditava no diabo? Ele está discutindo uma outra coisa, o mal existe. Porque o tempo inteiro ele vai contando a história, o próprio Riobaldo conta a história, e ele está sempre em dúvida, ele está preocupado com a alma dele, porque afinal ele fez um pacto com o diabo, vai ter que pagar com a alma. Ele fica perguntando o tempo inteiro, mas será que o diabo existe? Mas será que o mal existe realmente? Aí começa a contar as histórias do mal. Então tem uma linha que é, o mal existe, o mal tem substância, existe lá uma pessoa chamada diabo, existe o mal, e é bem interessante isso, o tempo inteiro uma discussão sobre o que é o mal. Uma terceira linha, que é uma linha do cacete. Você imagina um livro da década de 40, 50, em que trata de uma temática de uma atração homossexual. Professor, como assim? Sim. Porque aí eu não posso contar o livro todo, senão perde a graça. São 2 jagunços, e eles se conhecem desde cedo, na verdade, eles tiveram um momento em que eles se conhecem, depois eles não se veem durante muito tempo, e o Riobaldo foge da terra onde ele está, por uma questão que ele é um filho bastardo de um coronel, ele não quer assumir as terras, ele fica revoltado, e ele acaba entrando num bando de jagunços. E o pessoal acha que ele é espião, quer matar ele. E aí ele encontra de novo com esse menino de olhos claros e coisa e tal, que é o Riobaldo, meu Deus do céu, de Adorim, que tem olhos maravilhosos. E eles fazem uma amizade muito grande. E o Riobaldo é um homem bastante, desculpa a expressão, safado. Ele dorme com um monte de mulher durante o livro. E Diadorim é um homem casto, porque ele não pode se deitar com nenhuma mulher, porque ele tem um corpo fechado. Como ele tem um corpo fechado, se ele se deitar com uma mulher, ele pode ser atacado e atingido e pode tomar um tiro. Só que, claramente, você vai ver no livro, existe uma tensão sexual entre os dois. O Reinaldo, Diadorim, toda vez que o Riobaldo deita com uma mulher, ele fica com um ciúme terrível. Você vê claramente que aquilo é ciúme, ele deixa de falar, ele deixa de se comunicar e fala, eu tenho um segredo e depois vou te contar. E tem uma parte no livro em que o Riobaldo está sonhando com o Reinaldo. Só que são 2 homens, um é bom de tiro, outro é bom de faca. São 2 jagunços. E ele fala, mas eu não posso estar sonhando com outro homem, Cid. Assim, eu sou um homem, não posso estar sonhando com outro homem. Gente, estou falando a linguagem do livro, tá? Antes que vocês entendam que é a linguagem do livro, não é a minha linguagem.
E aí ele fica naquele problema, ele é obcecado pelo Reinaldo, ao mesmo tempo ele não quer sentir a atração pelo Reinaldo. Tem um momento no livro que ele fala assim, Reinaldo, você não teria assim, uma irmã igual a você, assim, com a sua feição, assim, com seus traços? É muito engraçado essa parte. E o final do livro, que eu não posso contar, porque se eu contar, eu tive o prazer de vocês da leitura, que é um dos finais mais impactantes de livro que eu já li. Então, é um livro perfeito. Então, o Guimarães é perfeito. Brinca com a linguagem, é uma linguagem coloquial, mas é uma linguagem que destrói a linguagem, é um falar nativo, brinca com pontuação, brinca com português. Então, é uma geração que vai inventar muito. Quando chamam o Guimarães de escritor regionalista, eu não gosto, porque ele é muito mais do que isso, tá? Então, leiam. Se vocês não quiserem ler Grande Sertão Veredas, que é um livro desse tamanho, leiam A Terceira Margem do Rio. Mas garanto para vocês, o Grande Sertão é um livro assim, não morram se ler, que é um livro de um prazer inenarrável, né? Prosa intimista, isso é muito comum, né? Renovação da literatura regionalista, situações aparentemente regionais que são universais, personagens simbolicamente em grau, até certo ponto, transgressão linguísticas, termos do português arcaicos, outras línguas, onomatopeias. Cara, aqui, ó, Riobaldo, personagem principal, quer saber se o diabo existe, ele fez uma espécie de pacto, impasse amoroso, que eu falei para vocês que ele é apaixonado pelo Reinaldo, mas ele é homem. Eu sou homem no sentido hétero. Gente, quando eu estou falando isso, a gente pensa que eu sou homofóbico, não estou falando isso, que eu penso assim, estamos falando de da década de 50, de um cara que é jagunço, que pensa como um jagunço. Então, ele, como jagunço, pensando, fala, eu sou um homem, eu só sinto atração por mulheres, só que eu estou claramente atraído pelo Reinaldo. Como é que eu resolvo isso? Né? Isso é o livro inteiro. O livro inteiro. Ele sente, ele fica com raiva. E aí tem uma hora que ele faz um pacto com o Reinaldo, que até o fim da guerra, que eles têm que matar lá o cara que matou o pai do Reinaldo, ele não vai... Reinaldo é o Jadorim. Ele não vai dormir com nenhuma mulher. Só que ele não aguenta, né? Aí ele sai de noite e dorme lá na zona, lá na casa de tolerância, volta, o Reinaldo não quer falar com ele, né? Fica com raiva, fala, você quebrou nosso pacto, você vê claramente que a atração é recíproca, a atração com o Riobaldo, com o Jadorim com o Riobaldo. Você imagina isso na década de 50. Um livro que fala claramente uma atração entre dois homens. É bem interessante esse livro, bem interessante. E quando eu falo a linguagem da pessoa rechaçar, é a linguagem do personagem, não do professor, tá, gente? Pense que eu estou falando isso. Estou botando na minha boca a linguagem do personagem. Né? Intensidade dramática, epopeia moderna, é um grande livro. Grande Sertão é um grande livro. Né? Aqui já é mais a Clarice, né? Autor intimista, vivência exterior, situações do eu, fatos geralmente banais, mas que tem muita interiorização, mulher como protagonista, monólogo, discurso livre indireto. Tudo isso você pode colocar na Clarice, né? Inquietações existenciais. Clarice Lígia também, né? Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile Verde. Ariano Suassuna todo mundo conhece, né? O Ariano Suassuna é muito interessante, porque é realismo fantástico. Eu não acho que é um retorno ao passado, que embora ele seja sebastianista, uma pessoa que defende a volta do rei Sebastião, que tem toda uma tradição no Nordeste sobre isso, teria que ser uma aula só sobre isso, não dá tempo. Eu não acho que seja isso realmente, é só uma forma de alegoria, né? O Alto da Compadecida todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Então, é uma fase muito interessante, né? Uma fase muito plural, e cai muito. Né? Na verdade, as três fases do modernismo caem. Gente, vou deixar aqui, ó, eu vou entrar nas questões que eu trouxe, vou deixar meu telefone, tá? Aí, caso alguém tenha uma dúvida, é só mandar uma mensagem, professor, eu estou com uma dúvida nessa questão, professor, eu queria entender isso aqui. Letícia, o Dom Quixote é um livro que eu li a primeira vez quando eu era garoto, devia ter uns 14, 15 anos, mas eu li uma versão do tão difamado, obviamente que o Monteiro tem problemas com racismo, e tem falas racistas, não que ele não tem Monteiro Lobato, mas ele tem um outro lado. Né? Monteiro não dá para jogar na lata com lixo. Monteiro tem um livro racista, tem, o Presidente Negro é um livro racista, tinha negações dele com o movimento eugenista, ou seja, a gente tem que bater nele por conta disso, mas, do outro lado, é um escritor que vai trazer o romance, a literatura universal, e temas universais para as crianças do Brasil. É uma preocupação de literatura, de fazer esse salto da criança, da literatura original para a grande literatura, que basicamente não tem.
Hoje em dia, outros escritores, tem a Maria Clara Machado, tem essa preocupação, né? Então, acho que o Monteiro tem que ser recuperado. Tira o que tem de ruim, porque na literatura tem um monte de gente assim também, senão você não vai ler ninguém, absolutamente ninguém. Faz a crítica ao que o Monteiro falou, diz, olha, essa fala dele é racista mesmo, mas tem muita coisa interessante e importante do Monteiro, né? E antes de terminar e passar para as questões, falam que a Clarice Lispector não fazia literatura social. Não fazia em termos, né? A Hora da Estrela é literatura social. Aquele diálogo que parece os diálogos dos habitantes de Vidas Secas, que é uma mulher com pouca instrução, uma mulher que quer ser amada, ela tem um namorado, a mãe, será que coisa é aquela, que trata ela igual uma cachorra, trata ela mal, mesmo assim ela fica implorando, né, a atenção dele, ela quer aquele amor bandido, né? É uma balconista, ela trabalha, talvez hoje seria na Uruguaiana, ela ganha muito pouco, ela tem uma vida cultural muito pequena. Isso é uma crítica social, gente. Se você tem pouca literatura, se você tem pouca cultura, se você tem pouco acesso à cultura, se você tem um mundo muito restrito, o seu espírito vai ser tacanho. Não tem como você ter um espírito grande, não tem como você ter grandes pensamentos, se a única coisa que você vê na vida é o Jornal do Record. Se você só vê na vida do Jornal da Record, a única coisa que você vai dizer é direitos humanos é para humanos direitos. Você nunca vai ter um outro pensamento. Eu vou me preocupar com o que está escrito no livro do Dostoiévski. Vou comentar o Quixote. O Quixote, Letícia, um dia leia. É um livro fantástico. O Quixote mudou a minha vida. Assim, todos nós somos muito Quixote. Vou botar umas questões que eu fiz, que inclusive na época eu tinha feito para a UERJ, não tinha feito para o Enem, não. Que é questões tipo UERJ. Né? Tipo UERJ. E tem uma, inclusive, que fala do Saramago. Vou pegar da segunda geração, mas eu fiz questões para todas as gerações. Eu vou pegar aqui da segunda geração, porque tem uma que fala sobre o Saramago. Né? E são questões que são da UERJ, mas se você fizer como múltipla escolha, podem ser questões também para o Enem. Né? Cadê as questões? Algumas fui eu mesmo que fiz, tá? Outras foram compiladas, outras fui eu mesmo que fiz. Olha aqui. Inclusive, um texto de... Ah, não, esse aqui, Gênesis é... Não, esse é um texto do Aldir. Achei que era do Saramago, né? Não. Mas aqui, por exemplo, um tipo de questão... Essa questão, se não me engano, caiu na UERJ, tá? Você tem uma ideia de tipo de questão que tem. Ué, será que eu saí? Não, saí não. Espera aí, gente, eu vou dividir com vocês aqui as questões que eu fiz. Está aqui? Não. Ué, também não. Janela. Espera aí, que não foi, não. Deixa eu... Acho que agora vai. Então, pessoal, desculpe a correria, porque hoje a aula é corrida mesmo. Então, uma aula é corrida. Aqui, acho que agora foi. Está partilhado, gente? Vocês estão vendo? Isso. Vou tentar aumentar lá o tamanho. Então, aqui tem uma questão, por exemplo, que é típica de UERJ. Né? Eu acho que essa foi eu que fiz, ou eu trabalhei em cima da revista da UERJ. Você tem um texto aqui, do Gênesis, né? Do Aldir Blanc, que foi um grande letrista, que poderia ser de uma poesia. Gênesis, quando ele nasceu, foi no sufoco. Tinha uma vaca, um burro e um louco, que recebeu o seu sete. Quando ele nasceu, foi de teimoso, com a manha e a baba do tinhoso. Chovia canivete. Quando ele nasceu, perdão, gente, passei demais. Quando ele nasceu de birra, barro em vez de incenso e mirra, cordão cortado com gilete. Quando ele nasceu, sacaram um berro, meteram faca, ergueram ferro. Exu falou, ninguém se mete. Quando ele nasceu, tomaram cana, um partideiro puxou o samba. Oxum falou, esse promete, né? Aí, esse barulho lá de fora, tá? Esse aqui é o Aldir. Natal. Jesus nasceu na abóbada infinita, som um cântico vivo de alegria, e toda a vida universal palpita, dentro daquela pobre escribaria. Não houve sedas, nem citis, nem rendas. No berço humilde em que nasceu Jesus, mas os pobres trouxeram oferendas para quem tinha de morrer na cruz.
Sobre a palha risonho iluminado pelo olhar dos olhos de Maria. Veja o menino Deus que está cercado dos animais da pobre estribaria. Não nasceu entre pombas reluzentes, na humildade e na paz deste lugar. Assim que abriu os olhos inocentes, foi para os pobres seu primeiro olhar. No entanto, os reis da terra pecadores, seguindo a estrela que ao presépio os guia, vem cobrir de perfume de flores o chão daquela pobre estribaria. Perdão, passei de novo demais. Só, meninos, de amor ao céu profundo. Homem, Jesus nasceu, Natal, Natal. Sobre esta palha está quem salva o mundo, que ama os fracos, quem perdoa o mal. Natal, Natal em toda a natureza. Há sorrisos e cantos neste dia. Salve Deus da humanidade, da humildade, da pobreza, nasceu uma pobre estribaria. Eu acho que isso aqui foi da UERJ, sim. Não tenho certeza não, mas acho que foi. Aqui, ó. O poema Natal retrata o episódio que dá início à história do cristianismo, reunindo os elementos que caracterizam o segundo da tradição católica. O poema Gênesis se refere ao mesmo episódio, mas o faz com a mesma linguagem bem diversa e de forma menos explícita. A questão que pode cair. Comparação entre escolas literárias diferentes. Modernidade e lá o romantismo, lá na primeira fase do Bilac. Considerando os dados contidos no poema de Olavo Bilac, transcreva 2 versos de Gênesis que fazem alusão ao nascimento de Jesus. Compare agora os seguintes versos de Natal e Jesus, a sorrisos e cantos desse dia. O partilheiro puxou samba. Explique a semelhança e a diferença dos conteúdos desses versos. Eu vou ler direto a resolução, né? Para vocês. É um exemplo de uma questão dissertativa. Os versos de uma vaca, um burro e um louco. Uma vaca, um burro e um louco, efetivamente, estão fazendo referência ao presépio. Então, essas são referências a Jesus. E barram, em vez de senso e mira, do poema Gênesis, estabelecem, olha que intertextualidade aparecendo aí, estabelecem intertextualidade com o relato bíblico do nascimento de Jesus da tradição judaico-cristã, assim como é o Natal de Bilac. Referencia o episódio com expressões de júbilo, embora com a linguagem caracteristicamente popular e brasileira, contrastando com o tom convencional genérico do Bilac. Ou seja, você pega um texto que é de um poeta, cantor, letrista, Aldir Blanc, em tudo moderno, em tudo modernista, que compara com um poeta parnasiano, romântico parnasiano, que é o Bilac, e você vê o contraste. Então, pode criar uma questão como essa, né, de contraste de 2 textos, né, utilizando a questão da modernidade. Uma característica marcante do poema, foi da UERJ mesmo, uma característica marcante do poema Gênesis é a simetria que consiste na harmonia de certas combinações e proporções. Aponte 2 recursos diferentes utilizados no poema, um ritmo e outro sintático, que contribuem para essa simetria. Essa foi uma questão da UERJ. Às vezes a UERJ faz essas pegadinhas. Não é uma questão fácil, imagina, né? Simetria, ou seja, simetria é simetria que pode se dar através da rima, através do verso, ou através da contagem do verso, né? Aí ele está pedindo outro rítmico e outro sonoro. E a revista da UERJ, né, o Gabarito, deu isso aqui, ó. O poema Aldir Blanc, que se notabilizou como letrista a partir de seus parceiros João Bosco, apresenta recursos distintos sonoros também sintáticos, típicos das manifestações corais da linguagem, que acompanha a música. Assim, a disposição das rimas com o esquema AA não é uma resposta fácil. AA, B, CCB, DDB, EEB, FFB. Então, não é uma resposta fácil. Você poderia não colocar tudo isso, mas colocar a rima, né, a disposição rítmica, com, efetivamente, uma métrica igual. Lembre, métrica e rima. A métrica é igual e a rima é um outro recurso. Além dos diversos 9 e 8 sílabas que se alternam no primeiro e segundo verso de cada grupo. Conferem ao poema o equilíbrio necessário para que música e letra se completem e resultem em algo agradável de ouvir. Então, a questão da simetria está... Se você não conseguisse escrever isso tudo, mas falasse de verso, né, versificação e rima, metrificação e rima, acertaria. Também a repetição do verso quando ele nasceu, né, que inicia o primeiro verso de cada estrofe. Constitui recurso sintático importante para a simetria do poema. Então, esse é outro recurso sintático, né? Não é simples essa questão, caiu no vestibular da UERJ, não foi todo mundo que acertou. A cidade sitiada, o subúrbio de São Geraldo, ano de 1920, alguma coisa, misturava ao cheiro de estribaria algum progresso. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mas o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformações os atingia.
Os movimentos já se haviam congestionados, não se poderia atravessar uma rua sem se desviar de uma carroça que os cavalos fragorosos puxavam, enquanto o automóvel impaciente buzinava atrás, lançando fumaça. Mesmo os crepúsculos eram agora esfumaçados e sanguinolentos. De manhã, os caminhões que pediam passagem para a nova usina, transportando madeira e ferro, as cestas dos peixes se espalhavam pela calçada, vindo através de noites de centros maiores. Nos sobrados desciam mulheres despenteadas com panelas, os peixes eram pesados quase na mão, enquanto vendedores em manga de camisa gritavam os preços. E quando, sobre o alegre movimento da manhã, soprava o vento fresco perturbador, disse que a população inteira se preparava para o embarque. Ao pôr do sol, galos invisíveis ainda cocoricavam, misturavam-se ainda a poeira metálica das fábricas e o cheiro das vacas no tempo entardecer. Mas de noite, com as ruas subitamente desertas, já se respirava o silêncio como um desassossego numa cidade. Nos andares piscando de luz, todos pareciam estar sentados. As luzes cheiravam estume e eram frescas. Às vezes chovia. Interessante que isso não conta uma história, né? Vocês viram que não conta uma história. É um texto que está descrevendo uma paisagem de subúrbio e está falando de um ritmo, de uma forma, quase como se ele fosse vivo. Isso é bem Clarice Lispector. No texto, o crescimento do subúrbio é representado como uma força que se impõe aos habitantes, ou seja, o subúrbio está quase como uma prosopopeia, ele está quase como tendo uma força, ele está quase como se agindo como se tivesse uma vida para além dos habitantes. Transcreva as orações que, apresentando com um sujeito substantivo referente a um ser humano, confirmam essa perspectiva, ou seja, desumaniza a pessoa e humaniza o subúrbio. Né? 3. Os habitantes pudessem dizer, desciam mulheres despenteadas. Os habitantes aqui, se pudessem dizer, ou seja, não é que eles digam, se eles pudessem dizer, e se retiram as vozes, desciam mulheres despenteadas, ou seja, as mulheres estão ali e naquele tumulto, naquela correria, elas descem despenteadas, porque estão no ritmo daquele mesmo subúrbio, né? A população inteira se preparava, vendedores de manga de camisa gritavam. Deixa eu ver aqui o restante da questão, né? Essas duas são as primeiras. Você pode ser qualquer uma dessas 4, tá, gente? Qualquer uma dessas 4 que está ligada ao ritmo que a cidade impõe esses seres humanos, que estão desumanizados. A população inteira se preparava, não é que uma pessoa se preparava, né? A população inteira é uma fauna, é uma faina humana ali que está agindo como turba. Vendedores e mangas de camisa gritavam. Quem falar alguma coisa, levantaram a mão, dúvida? Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, pode falar. Tudo bem? Só uma coisa interessantinha, só uma coisa detalhe que eu achei. Desciam mulheres despenteadas. Uhum. É um predicativo do sujeito... Não, esses mulheres desciam, as mulheres descem, as mulheres são sujeitas. Situacional, quer dizer, elas não estão despenteadas, porque desciam despenteadas. Qual é o sentido disso para a Clarice Lispector, do ponto de vista psicológico, nessa expressão? Desciam mulheres despenteadas. Vamos lá. As mulheres são sujeitas. Não para entender. Vamos lá. Ali, se você fazer a análise sintática puramente fora do texto, mulheres é um sujeito. Desciam, de que maneira? Despenteadas. Despenteadas é um adjunto adverbial. Tá? Mas assim, vamos lá, a análise sintática é essa. Mulheres é sujeito. Mulheres desciam. Só que, se você olhar no contexto, e aí não é uma pergunta que está ligada à análise sintática, o que eles querem é mostrar que esses sujeitos aí não são sujeitos que são os protagonistas da ação. Se você olhar a questão está dizendo o seguinte, ó, o que a questão diz? Vamos voltar lá na questão. A questão fala o seguinte, duas orações que, apresentando como único sujeito substantivo referente a um ser humano, confirmam essa perspectiva. Qual é a perspectiva? Vamos lá na perspectiva. O crescimento do subúrbio é apresentado... Olha só, vamos lá. O crescimento de um subúrbio é representado como uma força que se impõe aos habitantes. Não é questão de análise sintática. É só vai pegar um elemento da análise sintática. Transcreva as orações que apresentando como núcleo do sujeito. Todas as 4 orações, o núcleo do sujeito refere-se a um ser humano. Confirma essa perspectiva. Então, vamos lá. As 4 orações. A primeira,
Qual o núcleo do sujeito aqui? Vamos lá. Os habitantes. Habitantes são seres humanos. Pudessem dizer. Quem diz alguma coisa? Os habitantes. Como se eles pudessem dizer, eles não dizem. Ainda que seja uma frase em ordem direta, e os seres humanos sejam os agentes, né, os sujeitos dessa oração, não são sujeitos pacientes, na análise sintática não são, mas dentro da história eles são. Eles nem podem dizer. Se os habitantes pudessem dizer, eles não dizem. Né? Os habitantes poderiam dizer, mas não dizem. Não dizem porque eles são espectadores da cidade. Mulheres desciam despenteadas. As mulheres desciam despenteadas por quê? Porque eles estão nesse desordenamento da correria da cidade. Né? Então, elas continuam sendo sujeitos de núcleo de seres humanos, mas que descem, elas não descem com calma, elas não descem olhando a paisagem, elas não descem porque querem ver o dia lindo, o sol, a lua, elas descem despenteadas porque elas estão nesse maremoto, nesse fluxo da cidade. O contexto é de turbulência social, Sim. Né? É de turbulência da cidade. Eu entendi, né? Turbulência social que a Clarice Lispector percebeu, tá? Dentro da visão dela, né? Objetiva. Sim, a cidade é o sujeito. Os seres humanos são exatamente passageiros. A ideia que eu tenho da Clarice Lispector, que ela é uma pessoa que faz uma análise objetiva, mas dentro de uma perspectiva psicológica muito forte. Ela não consegue ver o objetivo. É difícil entender Clarice Lispector. Ela não consegue entender, ela vê o objetivo, mas ela acaba interiorizando sentimentos, sensações, entendeu? Dentro de uma perspectiva psicológica. É isso que eu entendi. Até eu entendi dentro do ensino médio, eu entendi isso. Aliás, é difícil entender ela. Não, vamos lá. Eu tenho que tirar isso de você, porque se você colocar isso em uma prova, você vai tomar 0. Exatamente. Então me escuta. Então, vamos lá. A Clarice não quer contar história nenhuma. Para algumas escolas, você entender que a Clarice não é uma contadora de histórias. Você tem um movimento aí, já no meados do século XX, no fim do século XX, que é um movimento, que são vários movimentos na literatura. É que aí seria uma aula mais para nível superior. Mas não importa, mas é para você entender. A Clarice, ela é uma mulher russa, na verdade, ela é criada no Brasil, obviamente, mas ela é uma mulher filha de pessoas que viajam, é uma mulher que tem uma cultura muito grande, uma leitura de literatura muito grande, de outras línguas, de outros escritores. Então, ela está muito observando o que acontece na literatura universal. E a literatura, nesse momento, trabalhando uma coisa chamada morte do personagem. Né? O personagem começa a desaparecer. Os personagens da Clarice não são personagens, não são protagonistas. E também existe uma coisa chamada morte do romance. O romance não precisa ter início, meio e fim. O que importa é aquele momento, importa o que está sendo dito. A transgressão da linguagem também é uma linguagem. Então, se você começar a olhar a Clarice buscando começo, meio e fim, aí você não vai achar. Ali ela está brincando não, ela está desconstruindo o humano dentro da cidade, mostrando que esses seres humanos são parte de uma estrutura em que eles não controlam. Mas ela, no fundo, nem está querendo falar isso. Ela não é um romance de tese. É parte do trabalho estético dela fazer esse tipo de construção, mas ela não está preocupada em provar isso. Ela não é o Jorge Amado. Por exemplo, o Jorge Amado é um militante do Partido Comunista do Brasil, PCB. Né? Depois virou brasileiro, mas deve se chamar PCB, Partido Comunista do Brasil. Os romances do Jorge, até ele sair do partido, até ele brigar com o partido, até ele ter um cisma com o partido, são romances de que ele quer provar alguma coisa. Você pegar a Capitã de Areia, no final, lá o garoto, que é o personagem principal, esqueço o nome, Pedro, acho que é Pedro, no final, qual é a solução? É a revolução socialista, coisa e tal. Você pega lá o Jubiabá, tem sempre a Cacau, só tem sempre isso. A Clarice não. A Clarice, por exemplo, ela não vai fazer nenhum ato de protesto contra a ditadura. Tem gente até que fala que não deve ser Clarice, que é elitista. Gente, literatura não é um manifesto político. Eu tenho até lado, eu sou militante, literatura é literatura. Se você vai buscar na literatura um manifesto político, você vai ver a literatura com olhos diferentes. Né? A Clarice, ela está fazendo literatura. E ela está muito atenta a muita coisa que não está acontecendo no Brasil.
no Brasil. Então, até para os brasileiros da época, era difícil de entender a Clarice. Sabe quando ela começou a escrever? Ela escrevia com nome masculino, né? Não sei se vocês sabem disso. Porque ninguém leria a Clarice para ela ser uma mulher. Ela faz uma literatura que sequer era feita no Brasil. Já é um preconceito, né? Havia um preconceito além disso, né? Infelizmente. Sociedade estruturalmente machista. Infelizmente, a Clarice se perdeu muito em meio a essa sociedade falando. Não perdeu, não. Não se perdeu, não. Desculpa, mas ela não se perdeu. Não, ela não se perdeu. Eu estou falando não em relação a ela. Eu estou falando as pessoas. Beleza, mas deixa eu terminar. Você me perguntou, deixa eu terminar, senão a gente vai entrar em outro assunto. Esquece isso. Esquece. Então, assim, não dá para olhar a Clarice pensando dessa forma de começo, meio e fim, contando uma história, construindo uma estrutura de pensamento. Ela está trabalhando com esse monte de coisa. Destruição da linguagem, experimentalismo na linguagem, morte do romance, morte do autor. Então, assim, tem um monte de conceito que são conceitos que vocês não precisam levar para a prova, se não botar isso na prova que não precisa, você tem que entender quando olha para a Clarice. Aí você está fazendo uma coisa que ninguém no Brasil está fazendo. Talvez o Guimarães, mas o Guimarães em uma outra proporção. Guimarães, mesmo quando ele experimenta, pelo menos os romances, não os contos, mas os romances têm começo, meio e fim. Não necessariamente para Clarice, um romance tem que ter começo, meio e fim. Não é nenhum romance. Um romance para Clarice nem é um romance. Você não sabe se é um conto, se é um romance, se é uma poesia, entendeu? Mas ela sabe o que está fazendo. Você pode não entender, ela sabe o que está fazendo, ela tem um objetivo com isso. E é o objetivo de estar dialogando com essa literatura que, inclusive, se faz fora do Brasil. Então, por isso que a Clarice é tão... Ela cai a pessoa, e caramba, é uma autora difícil, não é uma autora fácil, não, tá? Não é uma autora... professor, desculpe, eu não vou estender muito, não. É porque tem uma expressão que é muito, muito comum nas características da poesia dela, fluxo de consciência. Né? Sim, também. É difícil entender isso nas poesias, nas crônicas dela. Não é difícil, não, Sebastião, pelo seguinte, efetivamente, nós nos censuramos o tempo inteiro. Fluxo de consciência já vem do movimento surrealista. O que é o fluxo de consciência? Se eu for fazer literatura, qualquer um daqui quiser fazer uma literatura para si mesmo, escreva um poema fluxo. O que é um poema fluxo? Experimente. Fique no seu quarto, tudo que você vê na cabeça, você exterioriza. Né? Vai ser bom, vai ser ruim? Não sei. Tem poema fluxo que é bom pra caramba, tem outros que são uma porcaria. Literatura é isso. Né? Toda forma é boa. Agora, tem bons escritores de uma determinada forma e tem péssimos escritores de uma determinada forma. Então, o fluxo de consciência, porque não é consciência racional, não. Né? Muito do que a gente pensa, a gente não exterioriza, com medo. Porque, efetivamente, né, o nosso id é controlado pelo nosso ego. Se exteriorizar tudo que está no nosso id, vai ter problema para a gente. Né? Mas, efetivamente, fluxo de consciência é um dos elementos do texto da Clarice. É importante ter isso em mente quando for responder questão sobre ela. Beleza? Deixa eu ir para 4, para pelo menos a gente fazer 4, 5, você não deve ter... Obrigado, professor. Obrigado. Pode falar. Quem está querendo falar? Tá? Não, obrigado. Quem está querendo falar? Escutei uma voz feminina. Falou e parou, porque não tem medo, não bato, não. Não mordo, não. Estou vacinado, nem ia falar. Gente, começou a falar, esqueceu de falar. Não fiquem tímidos, podem falar. Vamos lá, vamos voltar a 4. Explica a afinidade que há entre esse modo de representar o ambiente e o movimento literário que surgiu no Brasil no fim do século XIX. Eu acho que ele está falando do simbolismo. Deixa eu ver se é o simbolismo. No fim do século XIX, só o simbolismo mesmo. Então, como você tem que dominar isso, que é o não erge, tá? Naturalismo. Cara, olha só. Que interessante. Eu erraria, tá, professor? De vocês erraria. Por quê? Olha que coisa interessante. O que a banca da UERJ colocou? Que esse ambiente em que os seres humanos são... E está certo, tá, gente? Não dizendo que a banca está errada, não. Os seres humanos são desumanizados e você tem quase um romance de tese. Ou seja, o ambiente ganha uma proporção humana e as pessoas se perdem seu impacto, né? Perdem sua individualidade, perdem seu eu. Que tipo de literatura é essa? O naturalismo. Você pegar lá a Casa de Pensão, você pegar lá o Mulato, você pegar lá o Cortiço, é isso. As pessoas perdem
sua individualidade, perdem sua linha de ação, perdem sua perspectiva de atuar, e a sociedade, o meio é que os move. E esse poema é isso, realmente. Mas é que, olha só por que eu erraria. Porque como eu estou pensando no fluxo de texto, como eu estou pensando na sonoridade, como eu estou pensando no experimentalismo, eu logo remeto ao simbolismo. Né? E eu estou errado, não estou certo não. Tá? O que prova que até um professor pode errar. Então, preste atenção. Né? A banca me deu as pistas, eu sou um professor e eu erraria. E a banca me deu boas pistas. Se o ambiente fala, se o ambiente é que dita que se as pessoas não são nada, se as pessoas são só parte do meio, efetivamente há um diálogo com o naturalismo. Embora há um diálogo também com outras ideias literárias. Mas o gabarito da UERJ foi naturalismo. Questões da UERJ, tá? Esse é o tipo de questão da UERJ. Trabalhada, complicada, difícil, que até o professor erraria. O professor está dizendo que você erraria? Sim, por que não erraria? Gente, os professores são falíveis, né? E vocês são falíveis também. Isso serve até para vocês não ficarem se matando. Errei essa questão. Erra. E às vezes a gente até discorda da banca. Fala, não, isso aí não. Mas eu não estou discordando, não. A banca está certa. Né? Embora não ache nada de naturalista na Inspector, não, tá bom? Por isso que eu fiquei em dúvida. Não vejo muito naturalismo na Inspector, não, mas a banca da UERJ no naturalismo. Cadê a questão 5? Texto para as duas próximas questões. Vamos lá. Ocupava-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos, comunicaram baixinho a outro sobre eles que sentiam, impossível imaginar tantas maravilhas juntos. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou suspinante do irmão. Será que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, todas iluminadas, tantas maravilhas juntas. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou suspinante do irmão. Será que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, todas iluminadas, moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Na hora de dificuldade chegou ao espírito, soprou o ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Isso é vidas secas, tá? Sim, com certeza. As pessoas que se exibiam nos altares da igreja, na frente dos lotes, tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intricada. Como tinham os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. Os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudências. Fichas longe eram bonitas. Admirados medrosos falavam baixo, para não encadear as forças estranhas que elas, porventura, encerrassem. Vidas secas, né? Que eu falo que tem essa coisa dos seres humanos perderem a humanidade. A pessoa mais humana no livro é a cachorra. Se a Vitória precisava falar, se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru secando ou morrendo. Queria enganar-se, gritar, dizer que era forte e a quentura medonha. As árvores transformadas em garranchos, a imobilidade e o silêncio não valiam nada. Chegou-se a Fabiano, amparou-se. Esqueceu os objetos próximos, os espinhos, as embações, os urubus que farejavam carniça. Falou no passado, confundiu-se com o futuro. Não queria voltar a ser o que já tinha sido, não queriam voltar a ser o que já tinham sido, lembrando que eles são retirantes, estão caminhando para a cidade. O contraste entre as curiosidades dos altares, das prateleiras da loja, no primeiro excertos, e as árvores transformadas em garranchos, no segundo, caracteriza o conflito que perpassa toda a narrativa que caracteriza Vidas Secas. Em que consiste esse conflito? Né? E é um livro moderno, modernista. Né? Conflito de Vidas Secas, vamos aqui ver, né? É o conflito... O mundo retratado é o 5, não é isso? Os textos enunciados apresentam, entre outros, um calidoscópio de sentimentos e emoções da família de Fabiano, enquanto observa as dificuldades na nossa cidade. No primeiro excerto, os meninos maravilhosos com tantas luzes, e gente assusta-se com o ambiente da igreja que os conheciam. No segundo, se a Vitória está aflita com a situação de Fabiano, que tinha se rebregado, ficar deitado no chão, dormindo pesadamente. Nos dois excertos estavam presentes conflitos que vivem a absoluta situação de precariedade e rudeza, e estranho o mundo dos mais afortunados que têm acesso ao luxo e à abastança. Essa questão não fala muito da linguagem, mas eu acho que tem muito a ver com a linguagem, sim. Né? A precariedade da linguagem deles está ligada a essa precariedade da vida que eles têm. Você vê que os meninos, no primeiro texto, eles não têm nomes para aquelas coisas, porque eles não estão habituados àquele mundo. Eles vivem no mundo de precariedade. Então, vivendo no mundo de precariedade, lhes falta a linguagem. Né? E mesmo ali, nos mandacarus, existe até uma forma
de questionamento existencialista. Embora eles nem tenham essa complexidade toda do espírito, eles não querem voltar a ser o que eram, porque o que eles eram ainda era pior, né? Então, essa é a resposta da banca, mas vocês podem trabalhar com linguagem também, que não estaria errado. Fale, Sebastião. Outra coisa importante, porque você está tocando em atores essenciais, como Graciliano Ramos, como Vidas Secas. A coisa que me chama mais atenção são a tipo de linguagem que praticamente que ele inventa, tipo velhos que velhavam, né? E frases curtas, né? Qual a importância disso para ele produzir esses textos dentro de um ambiente nordestino, né? Onde havia onde os nordestinos enfrentam a crise seca, enfrentam todo tipo de dificuldade. Isso foi importante para o Graciliano Ramos na hora de produzir seus textos, frases curtas e inventam palavras novas. Vamos ficar só no enunciado, senão a gente vai fazer uma dissertação. Né? Em relação ao enunciado, os trechos, as frases são curtas, porque todo o tempo o Graciliano vai trabalhar em Vidas Secas a precariedade do ambiente com a precariedade da linguagem. Então, se você for ver em toda a ambientação, isso é uma coisa que é lugar comum na academia. As personagens do Vidas Secas falam um pouco porque aquela precariedade do meio leva a que essas pessoas tenham uma vida espiritual, tenham um íntimo com poucos recursos. Então, a personagem que mais tem falas, o que mais perto está de um ser humano complexo é a cachorra. A cachorra é humanizada e os personagens são animalizados. Então, por isso que os meninos têm precariedade para falar daqueles elementos que eles não dominam e a mesma coisa, aquela mulher. Ela fala muito pouco, mas muito pouco que ela fala revela muito. Que ela fala, olha, não quero voltar a ser o que era. Ela está numa situação muito precária, mas não quer voltar a ser o que era antes. Será que seria bom? Será que seria ruim? Então, assim, não é um romance só social. O Graciliano não trabalha só o social. O Graciliano Ramos tem uma prosa intimista e uma prosa psíquica. Veja São Bernardo, veja Angústia, veja Insônia. Todos são livros em que ele vai fazendo essa complementariedade. Não é só um livro de tese, não é só um livro de análise do ambiente, embora tenha análise do ambiente também. Tá? Mas essa é uma característica do Graciliano. Nesses livros, as pessoas têm pouca linguagem, porque aquela vida seca leva a que elas sejam muito enxutas no falar, o que não acontece em outros livros, tá bom? Então, vamos aprender essa questão. Não é só romance social de Graciliano Ramos, não. Graciliano Ramos é considerado um escritor introspectivo e um escritor de thriller psicológico, tá? Vamos lá? Na última não vai dar para fazer às 8. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos fazer a última, o que não vai dar para fazer às 8, já são 7h24, mas eu mandei os 3 questionários tudo com resposta, né? Vamos ver qual é que é a 6. Vamos ler 6. Primeiro texto, quando se posta uma questão recorrente, Vidas Secas. A relação entre linguagem e mundo. Explique em que consiste essa relação na passagem acima. Eu acho que eu já falei, não vou nem ler Está aí com vocês, tá, gente? Se não tiver, pedem atenção a Thaís. É muito interessante essa relação que o Graciliano vai fazer, né? Entre a linguagem, ou a falta de linguagem e a precariedade do meio. As pessoas têm pouca linguagem porque o meio lhes dá muito pouco. Então, são pessoas que nascem para viver pouco, para morrer cedo, né? Para viverem só no minifúndio ou no latifúndio sendo exploradas. Então, essas pessoas não vão ter na cabeça uma construção de muita linguagem. Esse diálogo dos meninos chega a ser opressor, né? A gente fica triste vendo esse diálogo. Os meninos desconfiam da realidade, que aquela realidade está muito além da realidade da vida deles, mas também eles não têm palavras para denominar aquilo. São meninos que não tiveram escolarização, não tiveram acesso a livro, não foram alfabetizados, né? Então, é bem duro, inclusive, essa literatura do Graciliano. Faltando 5 minutos, gente, vou abrir para vocês falarem alguma coisa, perguntarem alguma coisa. Deixei meu WhatsApp aí se tiverem alguma dúvida. Querem falar algo, gente? Perguntar algo? Desculpe, 3 aulas em uma é muito corrido, né? Querem falar algo? Gente, ninguém quer falar nada. Eu geralmente já li Graciliano Ramos
né? Mas eu, na época, quando estudei ensino médio, eu não entendia muito o Graciliano, porque ele conseguia captar uma realidade que estava fora da realidade dele, porque o Graciliano foi um cara intelectual, ele foi um político. Não. O Graciliano Ramos era um funcionário público de Alagoas. Ele era de Alagoas, ele não era. Ele só vem para captar muito depois. Ele tinha uma realidade urbana, um conhecimento, mas só que quando você confronta a realidade rural com o urbano, a realidade urbana você tem uma linguagem mais rica, mais complexa. Não, peraí, mas vamos lá, Sebastião. É isso que eu estou entendendo, né? O Graciliano Ramos não era do grande centro urbano. Até tem que ver aqui, ó. Nascimento do Graciliano Ramos, qual é a cidadezinha dele? Ele era de uma cidadezinha, lá de... Gente, qual é o nome da cidade? Deixa eu lembrar aqui. Mas assim, mas não era Quebrangulo, não. Ele era de uma prefeitura. O que acontece com o Graciliano? Não confunda a biografia do cara com o cara ter passado ali. Por exemplo, o Grande Sertão Veredas, Guimarães nunca viveu ali. Ele vai escrever uma série de locais que ele nunca foi. Ele foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios. Ele é um homem do interior, realmente. O Graciliano é um homem do interior. Ele só vai para a capital, acho que ele vai para a capital de Alagoas, depois que ele vai para a capital federal, porque ele, depois de prefeito, ele foi funcionário, e ele escreve os textos burocráticos, cheios de construção literária. Alguém fica curioso, mas que maluco é esse aqui? Que história é essa aí? Vai conhecer o Graciliano e fala assim, pô, vem trabalhar comigo aqui. Então, essa realidade era uma realidade do Graciliano. Essa realidade ele conhecia. Ele é do interior, ele é do sertão, ele conhece essa realidade. Não significa que, conhecendo essa realidade, você vai fazer boa literatura sobre essa realidade, né? O Guimarães Rosa, ele escreve um sertão, ele não foi em todos aqueles locais. Você pegar um mapa, tá igualzinho. Como ele fez isso, eu não sei. Né? Então, assim, a gente não pode confundir a biografia com a vida da pessoa. A pessoa é capaz de fazer um texto sobre algo que ele nunca viu, né? Ele pode estudar mapa e o cacete, pode fazer um texto maravilhoso sobre uma coisa que ele nunca viveu, né? Me falaram o seguinte, um documentário, não sei se eu não assisti o documentário, me falaram que o Graciliano Ramos, ele, quando transitava ali no meio urbano, ele parava, e quando via um fato, ele anotava num papelzinho aquilo que ele via. Mas ele não fez romance urbano. Ele só tem um texto que é urbano, que é o Não, estou falando rural. Eu, quando andava bem no meio rural, e quando vi um fato, alguém andando, um fato continuando, ele anotava no papel e transformando numa linguagem. Eu achei interessante isso. Sim, são várias formas de escritor trabalhar isso. Tem escritor que escreve sobre uma coisa que ele nunca teve lá, escreve com propriedade, só de pesquisar. Então, assim, não se prenda muito nisso, não, porque literatura é uma coisa e biografia é outra, entendeu? Você tem, por exemplo, escritores que escrevem textos, você vão ver, os textos são extremamente pornográficos, o cara, você fala, pô, esse cara devia... Não é nada, o cara não sai nem de casa. Então, assim, não confundir a biografia do escritor, não é porque escreveu sobre serial killer que você matando todo mundo. Não, você não sou serial, entendeu? Tem um texto, para terminar mesmo, tem uma questão engraçada, né? O grande Dias Gomes, ele era do Partido Comunista, realmente. Só que, obviamente, se a repressão vai lá te buscar, você não vai dizer, olha, eu sou do Partido Comunista, me leva, me dá uma coça, me bota no pau de arara. E foram lá prender o Dias Gomes, levaram ele para o DOPS. Aí chegaram para ele e falaram assim, você é comunista? Ele não sou, não. Não, você é comunista, sim. Só não, os livros que você escreve, não, Rei da Vela, Pagador de Promessas, onde é que tem comunismo aí, meu senhor? Mas você já foi várias vezes à União Soviética. Aí o Dias Gomes respondeu o seguinte, todo ano eu vou lá visitar o túmulo da minha mãe e eu sou defunto. Eu visito o túmulo da minha mãe e não sou defunto. Então, mas a ditadura tinha esses problemas, né? Obsessão, né? Mas ele mais engraçado que ele realmente era, mas a frase dele é fantástica. Eu visito o túmulo da minha mãe todo ano, eu não sou defunto, pô. Não é porque eu fui na União Soviética que eu sou comunista. Mas eu falei isso só para você entender o seguinte: ele tem um texto do Rei da Vela fantástico sobre o jogo do bicho. O Graciliano e o Dias Gomes não era um cara do subúrbio.
Não convivia com aquela realidade. Como é que ele escreveu aquilo? Então, assim, a gente tem uma... O escritor não precisa estar vivendo aquilo ali. Ele pode fazer anotação, pode chamar alguém, pode realmente passar na rua e tomar nota, ou pode tomar nota na cabeça. Cada um trabalha de um jeito. Tá? Mas não confundir a biografia, como é o caso da Clarice. Não busque no autor um biografismo. Não busque no autor biografismo. Tá? O autor pode ter vivenciado, pode, né? Pode ter feito uma outra coisa na vida. Pessoal, a gente tem que parar por aqui. Tá? Estou à disposição de vocês, quando quiserem. Vai ter a prova, se tiver alguma dúvida, quiserem mandar alguma pergunta, tá bom? Um abraço, até a próxima, beleza? Obrigado, professor, tá? Meu celular está aí, meu WhatsApp está aí, se quiserem alguma pergunta, podem usar. Um abraço. Eu vou te incomodar. Pode mandar. Gente, eu só não respondo na hora, mas eu respondo. Eu só não respondo na hora, mas eu respondo. Um abraço, gente. Até a próxima.